Câmara, Campinas. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Eu sou o vereador Pedro Tourinho, é um prazer recebê-los aqui na Câmara de Vereadores de Campinas, nesse evento para marcar o Dia Nacional de Luta contra a Exposição do Benzeno. Já é a segunda vez que a gente faz essa atividade aqui na Câmara de Campinas. A gente tem muita satisfação, na verdade, em ser parceiro dos diversos grupos que estão em luta contra a exposição ao benzeno. A gente sabe que a exposição ao benzeno é um problema importante de saúde pública e de saúde do trabalhador no nosso país, né? A gente, inclusive, fruto dessa parceria, a gente já produziu aqui projetos de lei que já foram, inclusive, aprovados e depois vetados em âmbito estadual pelo governador Geraldo Alckmin, né? O deputado estadual Marcos Martins apresentou um projeto que visava diminuir a exposição ao benzeno e esse projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa e depois vetado de forma infame pelo governador Geraldo Alckmin, né? Então eu quero começar agradecendo e organizando aqui a mesa, né, agradecendo os parceiros nessa luta e nesse processo, né? Os nossos principais parceiros nessa atividade, então, são o Simpospetro de Campinas, que está com a gente aí desde o começo dessa discussão e dessa luta da questão do benzeno, o Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo, né, os nossos amigos petroleiros também, que têm estado conosco nessa discussão, e o Sindiminérios, que também é um sindicato que na última edição desse debate que nós realizamos aqui ainda não estava presente, mas a gente fica muito feliz de ter o Sindiminérios construindo conosco esse debate. Eu vou convidar então aqui para compor a mesa as pessoas que vão falar um pouquinho conosco sobre qual é a situação hoje, obrigado, viu? Sobre qual é a situação hoje do enfrentamento à exposição do benzeno, né, em âmbito nacional, inclusive, porque nós temos aqui pessoas que são da Comissão do Benzeno em âmbito nacional. Então, quero convidar para estar aqui na mesa conosco o Raimundo Nonato, o Biro, da Federação dos Frentistas, e que, eu não sei se ainda está na Comissão do Benzeno ainda, Biro? Está na Comissão do Benzeno, e que foi, na verdade, a primeira pessoa que nos procurou. Biro, vem cá, fica aqui com a gente, que nos procurou. Senta aqui. Junto com o pessoal da Fundacentro, né, e do Sereste Campinas, para que a gente construísse junto, né, o projeto de lei que tratava, né, da redução da exposição ao benzeno pelos frentistas. Quero convidar também o Raimundo Nonato, outro Raimundo Nonato, do Sindicato dos Frentistas de Campinas, né? O Raimundo Nonato, ele é atualmente vice-presidente do Simpospetro. Cadê? Por favor, vem cá. Quero convidar o Auzélio Alves, que é do Sindicato dos Petroleiros e da Federação Única dos Petroleiros e também membro da Comissão Nacional do Benzeno. E convidar o Gerry de Oliveira, que é do Sindiminérios de Campinas. Também, por favor. Quero ainda anunciar e agradecer a presença do Gustavo Marsaioli, que é coordenador do Sindicato dos Petroleiros, do Sindipetro, e agradecer muito a presença do Toninho, Antônio Vieira Pires, que é assessor do deputado estadual Marcos Martins e que foi quem acolheu essa iniciativa lá na Assembleia Legislativa, tem sido um parceiro importante dessa luta. Para a gente ver como é que a gente se organiza aqui, como é que vocês gostariam que a gente fizesse? O pessoal me pediu, né, para quem não sabe, eu sou médico também, sanitarista, e me pediu para fazer uma breve explanação sobre os efeitos tóxicos do benzeno no corpo. E aí, em seguida, a gente partir para uma abertura para o pessoal que está nas lutas nos espaços institucionais. Pode ser? Pode ser. Então, para quem está nos assistindo, né, antes disso, eu quero pedir desculpa pelo atraso aqui dessa atividade, mas como vocês puderam ver, a gente estava numa sessão extraordinária aqui na Câmara, né, na qual foi, infelizmente, aumentado uma série de impostos aqui para os cidadãos campineiros, e essa sessão começou às 10 da manhã e se estendeu até agora às 14h30, foi uma sessão meio comprida, infelizmente foi aprovado, né? Mas, então, quero brevemente falar um pouquinho sobre o benzeno. O benzeno é um solvente aromático. O pessoal aqui que é da área, por favor, me corrija se eu falar alguma besteira na parte química do negócio, minha parte é mais a área da saúde, mas é um solvente aromático que ele é volátil, ele
assume, ele toma, vamos dizer, uma forma gasosa de forma muito rápida, né, quando exposto ao ar, e ele, embora ele seja mais pesado que o ar e ele rapidamente ele desce, sempre antes de descer ele forma nuvens aí que são nuvens nas quais as pessoas que trabalham com benzeno têm uma importante exposição pela via respiratória a essa substância. Ele está presente na gasolina e presente em diversas outras substâncias. Os colegas aqui, depois que trabalham com esses produtos, podem nos esclarecer quais são as substâncias que contêm o benzeno e que, vamos dizer, são substâncias que têm um risco elevado de exposição, mas particularmente os derivados do petróleo e a gasolina, não por acaso nós estamos aqui com os petroleiros e com o pessoal dos frentistas, são as populações, os grupos que estão sob maior risco de exposição ao benzeno, né? A gente tem alguns estudos que mostram que na população de frentistas, né, a gente chega a ter números próximos de 100% dos frentistas com algum sinal de exposição ao benzeno, exposição excessiva, quer dizer, de exposição ao benzeno, não existe exposição excessiva no caso do benzeno. E o benzeno, ele também, além de ser absorvido de forma muito intensa pela via respiratória, ele também é muito absorvido pela pele, né? Ele é absorvido pela pele das mãos, ele é absorvido pela pele do couro cabeludo, né? Pelos os genitais, tem uma alta capacidade de absorção, os pés, né? Então, ele também é um problema quando ele está presente no uniforme dos trabalhadores, né? Muitas vezes as pessoas não têm conhecimento disso, mas o uniforme, os paninhos que são usados às vezes para tirar um determinado produto, né? Que alguns solventes que têm alta concentração de benzeno são usados para tirar manchas, tirar produtos do corpo, né? E acaba que a gente tem exposições elevadas que vão se dando pela absorção pela pele, que também é muito significativa. E o que o benzeno faz, então, quando ele entra em contato com o nosso corpo? O benzeno ele rapidamente se espalha pelo corpo e ele vai provocar alterações em diversos órgãos e sistemas, né? No sistema nervoso central, o benzeno a inalação crônica de benzeno está associada a problemas importantes na concentração, ansiedade, nervosismo e, em certas situações, até mesmo a transtornos mais graves de saúde mental para as pessoas expostas. Ele vai acometer diversos outros órgãos e sistemas, como o aparelho urinário, o fígado, mas o efeito mais grave do benzeno, né, o efeito mais grave é o efeito sobre o sistema hematopoético, que a gente chama, que é o sistema que produz as células do sangue no nosso corpo, né? E o que ele faz com as células do sangue? Nós temos três vamos dizer, grandes grupos de células no nosso corpo, as células vermelhas, as células brancas e as plaquetas, né? E ele vai afetar esses três grupos, mas especialmente a série branca, os leucócitos e as plaquetas. Então, a gente vai ver com muita frequência pessoas expostas cronicamente ao benzeno que, ao longo do tempo, vão evoluir com uma redução nas plaquetas, né, que provoca um risco aumentado de sangramentos, e com uma redução importante nos leucócitos. Essa exposição ao benzeno, vale dizer, as lesões decorrentes da exposição ao benzeno, que vai atuar lá no nosso DNA, né, no núcleo das nossas células, elas são irreversíveis, né? A gente entende que, por mais que haja uma eventual recuperação dos níveis de leucócitos e de plaquetas depois da interrupção da exposição, as sequelas ao nosso DNA, elas não têm volta, elas vão permanecer lá e a gente vai estar sob um risco aumentado de forma permanente de câncer, né, de diversos tipos de câncer. E, particularmente, né, quando essa exposição é persistente, continuada ao longo de muito tempo, a gente vai ter um risco muito grande de várias formas de leucemia e linfoma, né, que são tipos de câncer desse sistema que produz as células sanguíneas e que todo mundo já ouviu falar, eu imagino, né, que são cânceres que têm graus variados de gravidade e que são muito frequentes entre os colegas frentistas. A gente, numa parceria com os frentistas, a gente fez algumas palestras, né, junto a coletivos de trabalhadores dos frentistas, e a gente, quando eu falava com as pessoas, olha, vai cair a plaqueta, vai cair o leucócito e às vezes vai ter leucemia. Frequentemente a gente viu os colegas se olhando, os trabalhadores olhando um para o outro e tal, falar, o que aconteceu? E por 2 vezes aconteceu dos colegas falar, que nós temos um amigo nosso que trabalhou X anos aqui no posto e que acaba de morrer de leucemia.
né? A gente ouviu isso por 2 vezes, é muito triste, muito trágico. Da mesma forma que eu ouvi colegas frentistas falando, então é por isso que a minha plaqueta, o normal da plaqueta é entre 450 mil e 150 mil. É por isso que a minha plaqueta é 20 mil. Quer dizer, muito, 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 muito abaixo do normal, né? Por isso que meu leucócito é 1.600 e o normal seria acima de 4 mil, né? Então, são indicadores que são presentes na categoria, todo mundo que está nessas categorias faz monitoramento regular dessa exposição e frequentemente encontra sinais de exposição. Como toda exposição relacionada ao trabalho, a gente entende que ela acontece porque existe uma cadeia econômica em torno da produção desses produtos e que a gente, muitas vezes, tem tecnologias que vão minimizar a exposição, mas que, frequentemente, por motivos econômicos, a sociedade, particularmente os setores patronais, optam por não implementar todas as medidas possíveis, seja de substituição de tecnologias, seja de estabelecimento de técnicas mais seguras para manuseio e utilização desses produtos ou substituição desses produtos, né, opta por não implementá-los, e dessa forma as pessoas continuam sendo expostas, né? Então é importante, o Dia Nacional de Luta contra a Exposição ao Benzeno não é um dia que tem como objetivo orientação dos trabalhadores e trabalhadoras para tomarem cuidado na hora de manusear um determinado produto. Isso também, mas é principalmente um dia, um momento de luta de categorias de trabalhadores e trabalhadoras para que a gente faça pressão sobre setores que são responsáveis por determinar como se organizam as cadeias produtivas, para garantir que todas as metodologias possíveis e imagináveis para diminuir a exposição a esse produto sabidamente cancerígeno, grave, um produto muito tóxico e nocivo, sejam implementadas. Por esse motivo, inclusive, é digno de muito repúdio, de verdadeira... deplorável, na verdade, o fato do governador Geraldo Alckmin ter vetado o projeto que estabelecia o preenchimento dos tanques, o enchimento dos tanques de combustível do nosso estado, que ele fosse feito apenas em modo automático, né, de modo que o frentista pode colocar o bico no tanque, iniciar o processo de abastecimento e se afastar, dessa forma reduzindo em mais de 90% a exposição que ele vai ter ao benzeno. Aí destrava o automático, o frentista vai tirar, aí a nuvem já baixou, e ele tira e guarda o bico. Quer dizer, é uma medida simplérrima, mas que por uma obstrução de setores do patronato aí, na área dos postos de gasolina, acabaram orientando o governador Geraldo Alckmin a vetar essa medida, coisa que certamente ele fez sem nenhum peso na consciência, dado que ele não tem nenhum histórico de tal lado dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, é um dia de luta, um dia para a gente organizar e fortalecer os nossos argumentos, os nossos instrumentos para poder lutar pela interrupção desse importante risco ocupacional, risco relacionado ao trabalho. A gente sabe que os trabalhadores e trabalhadoras estão expostos a essas substâncias porque eles não têm opção, porque eles têm que trabalhar, têm que vender sua mão de obra, têm que ganhar seu dinheiro e, infelizmente, muitas vezes essas são as vagas que estão disponíveis no mercado de trabalho. Então, a gente tem que estar junto para pressionar realmente as pessoas que tomam as decisões aí a respeito dessas questões, para que o benzeno deixe de ser, passe a ser o mínimo possível um risco para quem está aí dedicando as suas vidas a produzir coisas de importante valor para a nossa sociedade e que vai adoecer nesse processo. Enfim, não sei se eu cumpri a missão aqui que tinham me dado, que era fazer essa fala introdutória a respeito do benzeno. Eu agora vou passar então a palavra para o nosso companheiro Raimundo Nonato, o Biro, da Federação dos Frentistas, que está aí na luta com a gente há muito tempo. Vamos lá. O negócio está difícil aí. Acho que você vai ter que chegar um pouquinho mais perto. Esse aqui é melhor. Uma boa tarde a todos e a todas. Falar depois do Pedro. O Pedro é médico, tem um conhecimento na área de saúde, né, sobre a questão das contaminações, aí fica um pouco difícil, né? Primeiro eu queria agradecer a presença de todos da nossa diretoria, né, que está aqui presente, o Severino, o Ismael, o Nonato, nosso vice-presidente, né, a Renilda, a Marilda, a Eva, nós temos uma companheira
lá de Indaiatuba, né, da subsede de Indaiatuba, e é uma companheira também da subsede lá de Americana e de Mogi Guaçu. E também os companheiros petroleiros que têm nos ajudado muito nessa caminhada de entender a questão do benzeno e os componentes que compõem na gasolina, né? Porque a nossa luta não é só o benzeno, porque a gasolina hoje ele tem mais de 500 componentes que a gente nem sabemos. Se nós não sabemos que trabalha com eles, imagina as pessoas que vai ao abastecer o seu carro que não tem conhecimento nenhum o que se compõe a mistura que tem hoje na gasolina, né? Eu não vou me prolongar muito, eu só queria pedir aqui, em nome da mesa, para a gente fazer 1 minuto de silêncio a um companheiro que morreu sobre a questão da exposição ao benzeno, que é um companheiro petroleiro, né? Depois o nosso amigo vai falar um pouquinho e pedir 1 minuto de silêncio por esse companheiro ter morrido sobre a exposição ao benzeno e que a Petrobras não reconheceu essa morte. Ok? Manda ver. Bem, então, o Auzélio pode tomar a palavra, ficar à vontade. Como o Biro colocou, então, 1 minuto de silêncio para a gente relembrar essa triste tragédia aí. Tem o nome dele? Tem a matéria aqui. A gente fica de pé, vamos ficar de pé. Pode falar, Biro. Deixa o Biro retomar. E vamos dar uma salva de palmas a todos aqueles que lutam contra o benzeno. Companheiros, companheiras, nós, frentistas, temos se empenhado muito nessa luta sobre a questão do benzeno. Nós começamos essa luta aqui em Campinas, né? Uma luta que nós começamos por um companheiro que era da nossa categoria, hoje já não é da nossa categoria, ele está nos Correios, que é o companheiro Mané, que começou, e a gente abraçamos essa luta e se estendeu para o Brasil inteiro. Hoje nós conseguimos durante a negociação de 2 anos de negociação com o setor patronal, com a Fé Combustível, com o Sindicom e mais com a bancada de governo e bancada de trabalhadores, conseguimos uma grande vitória para a nossa categoria, né, que foi a NRs, que hoje já está na NR9, que dá todos os direitos para os trabalhadores, inclusive a lavagem de uniformes, que os postos vão ter que fazer, lavar os uniformes dos trabalhadores, a questão do PPRA, fazer o PPRA correto, o PCMSO, o LTCAT, enfim. Todas essas conquistas foram fruto de 2 anos de negociação e de 2 anos de mobilização que nós tivemos e travamos essa luta dentro da Comissão Nacional do Benzeno.
né? E não poderia dizer que a gente ficamos muito gratos com a ajuda dos companheiros petroleiros que nos têm nos ajudado muito, porque nós não conhecia nada sobre o benzeno. Nós não sabíamos nem o que era o que tinha na mistura do combustível, né? E hoje a gente já tem um conhecimento, não digo um conhecimento profundo, porque nós não somos técnicos, não somos químicos, mas nós já sabemos que a evaporação que o trabalhador inala é prejudicial à saúde e traz câncer para o trabalhador, né? O benzeno hoje não tem limite de tolerância, ele é cancerígeno, né? Ele é cancerígeno. Nós tivemos uma companheira que teve problemas de leucemia, uma companheira que trabalha no Carrefour de Salto. Essa companheira está afastada, ela teve problemas de leucemia e o causa anexo do médico se deu por causa da evaporação do combustível. Essa companheira trabalha no Carrefour de Salto, no posto de combustível do Carrefour de Salto, e foi afastada e até hoje está fazendo tratamento. Então, você veja que a evaporação do combustível ele é essencialmente prejudicial à saúde, né? Essa luta que nós tivemos em Campinas, nós conseguimos vários pontos importantes que nós conseguimos abolir dentro do posto. Primeiro, a questão da medição de tanque. Hoje já não se mede tanque com régua, né? A grande maioria dos postos já se mede o tanque com telemed, né, com exceção aqueles que são da periferia, que ainda existe patrões que ainda, além de você medir o tanque com telemed, ele ainda manda colocar a régua para ver se realmente a galonagem que está estocada dentro do tanque está correta, né? Segundo, com nossos informativos, FODE, com o vídeo que nós fizemos, que chama Frentista, olha o benzeno na pista. Hoje os trabalhadores, né, um número grande de trabalhadores, eu colocaria mais ou menos uns 70%, já não se usa mais o paninho, né? Aquela mania de pegar o paninho, colocar no bolso, jogar nas costas para que você possa ser infectado pelo benzeno, já não se usa mais. A questão de você cheirar tampa de combustível, cheirar no tanque, também a grande maioria de trabalhadores já não faz mais esse tipo de trabalho, né? Para a gente é muito importante, né? Que você começa, o trabalhador, ter consciência do produto que ele trabalha no posto de combustível, né? Aqui a outra questão, a questão de ferimento. Nós ainda temos um problema quando se fala na questão do ferimento, que você tem que ferir as bombas de 20 litros de combustível, que você encha o galão até 20 litros para ferir. Ainda tem alguns trabalhadores que não usam a máscara e nem o EPI, né, que é a máscara, a luva e o óculos, né? E isso também acontece na questão da descarga de combustível, no recebimento de combustível, né? Nós temos visto que alguns trabalhadores usam, mas tem outros que não usam, né? E aí a gente voltamos para fazer as palestras na pista, em parceria com o Sindimed, que essa palestra ela teve um fruto muito grande, porque nós entendemos que só a partir da pista do posto que o trabalhador vai ter consciência do tipo de trabalho que ele está se desenvolvendo e qual é o tipo de exposição que ele vai tendo. Essas palestras foram muito boas, né? Nós já fizemos para mais ou menos mais de 450 trabalhadores, né? Já temos aí alguns postos já marcado para fazer palestra sobre a questão da exposição da exposição do benzeno, né? Essas palestras têm sido importantíssimo para o trabalhador tomar consciência do que produto que ele trabalha, né? E ter conhecimento do posto de combustível, né? Também, entendeu? Porque às vezes a gente vai num posto de combustível e nem o posto a gente conhece também, né? Eu tive numa investigação no posto junto com o Jacobina, que é da Bahia,
e o cara tinha implantado umas bombas de combustível nova, e a gente fomos ver, as bombas estavam com vazamento, com emissões fugitivas e contaminando o trabalhador. Quer dizer, bombas novas com vazamento, né? Por causa da junta que estava no motor, que puxava o combustível, estava com problema, e estava vazando. Quer dizer, então nós temos que ter conhecimento do que é um posto de gasolina hoje, né? Porque hoje um posto de gasolina não é nada mais, não é nada menos que uma média pequena indústria química na área urbana. Posto de gasolina, quem vende combustível não está vendendo bolacha, nem doce, nem bolacha, nem coxinha, nem esfirra, nem nada. Ele está vendendo um produto químico. E esse produto químico, ele evapora e polui, né? Porque o grande problema da gasolina é a evaporação do combustível, né? Isso se a gente também não tem tanto conhecimento no diesel e no álcool, né? Então, esse dia ele é muito importante para nós, né? Não só para nós, como eu diria do poço ao posto, né? Como os companheiros petroleiros, como também dos minérios que trabalha na área da distribuição. E nós trabalhamos na área da revenda, né? E hoje ainda não existe uma tecnologia nova que dê substituição ao benzeno. Nós conversando, se há, eu não tenho conhecimento ainda, mas ainda não tem essa nova tecnologia que substitua o benzeno. Quer dizer, a gente aí vamos ter que passar longos tempos trabalhando com isso, a não ser com esses novos combustíveis que está vindo, né, carro elétrico e outros tipos de combustível que está entrando no mercado, que a gente não temos conhecimento, mas a gente nem sabemos se esses tipos também de combustível é essencial para o carro, né? Porque no Brasil você pega uma rodovia que corta de São Paulo ao Mato Grosso, a Cuiabá, você roda 100 quilômetros para encontrar um posto de gasolina. Você imagina para recarregar um carro elétrico, entendeu? Acho que nem da cidade ele vai conseguir sair, tá entendendo? Então, para terminar, eu queria dizer o seguinte: nós estamos aí, dia 10, lançando uma grande campanha que vai ser no nosso sindicato, e eu queria já de início, você está convidado, doutor Pedro, aí nessa campanha, e em conjunto com o Ministério Público, em conjunto com todas as nossas entidades sindicais do Estado, a lançar uma campanha do abastecimento até o automático, né? Nós vamos fazer outdoor para colocar nas rodovias, né? Já vai ser feito em todas as rodovias, na entrada de São Paulo, né? Vamos fazer um lançamento da revista de 100 mil revistas, camisetas, vamos fazer food para que o trabalhador possa ter conhecimento e ter consciência de que tipo de produto ele trabalha, tá ok? Então, eu queria aqui dizer o seguinte: com essas reformas trabalhistas que nós estamos vendo, a dificuldade nossa vai ser grande. Eu não diria que isso aí não é nem uma reforma, isso aí é uma ruptura democrática, contra a democracia, vamos dizer assim, uma ruptura contra a democracia, né? E essas reformas trabalhistas, ela vem para tirar direito do trabalhador. A grande verdade é essa, né? E vai atingir também aqueles trabalhadores que lutam por uma saúde melhor, por um ambiente de trabalho saudável no local de trabalho. É isso aí, obrigado. Muito obrigado, Biro, valeu. Quero aqui agradecer a presença do José Bezerra Neto, que é vice-presidente do Sindiminérios de Paulínia. Cadê o José Bezerra? Opa, muito obrigado pela presença, viu? Bem, vou passar então a palavra para o Auzélio Alves, que é do Sindicato dos Petroleiros, da FUP. Boa tarde a todos e a todas. Importante aqui a gente estar socializando a vocês
alguns fóruns que nós temos de participação sobre a luta contra a exposição ao benzeno. Nós representamos as nossas categorias na Comissão Nacional Permanente do Benzeno, a CNPBZ, que é uma comissão tripartite, tem membros da bancada dos trabalhadores, bancada do governo e a bancada patronal. A gente se reúne periodicamente, 3 vezes ao ano, onde debatemos e buscamos melhorar a legislação em relação às questões do benzeno. Nós temos o nosso site, cnpbz.com.br, tem bom material lá para a gente estar se informando. Inclusive, a matéria dessa última morte que tivemos aí no sistema por contaminação, e nós temos uma matéria colocada hoje no nosso site, para quem quiser dar uma olhada lá, pegar mais detalhes do que aconteceu. E hoje, dia 5 de outubro, Dia Nacional de Luta contra a Exposição ao Benzeno, nós, como recomendação da Comissão Nacional, a gente prepara um material específico para essa atividade e nós fizemos a distribuição desse material em nossas bases. Nós petroleiros aqui em Campinas, fizemos aqui na Replan, nós lá de Mauá, fizemos na base de Mauá, e assim aconteceu em todas as bases do sistema Petrobras, como no Paraná, Litoral Paulista, e assim sucessivamente. É importante a gente estar socializando para vocês esses espaços que nós temos, que é importante nós, trabalhadores, participarmos e trazer para dentro desses fóruns as nossas preocupações, porque somos nós, diretamente, na linha de produção, que estamos expostos. E, consequentemente, as nossas famílias, elas participam também, no menor grau, dessa exposição, mas participam. O trabalhador, a qual leve a sua roupa contaminada para casa, também vai estar contaminando o seu ambiente de descanso, o seu lar, onde vai estar os seus familiares. E a preocupação específica com o benzeno é porque ela é um hidrocarboneto que ocasiona uma doença silenciosa em todos nós. Geralmente, quando aparecem os seus sintomas, a gente tem uma luta árdua para poder eliminar toda essa contaminação que a gente pega. Por exemplo, o dia 5 de outubro, ela é uma data que a gente lembra, infelizmente, a morte por benzenismo de um colega trabalhador da Petrobras, colega nosso, é o Roberto Capra. E uma contaminação aguda, o companheiro, ao sentir os sintomas, vai executar os tratamentos e, infelizmente, num curto prazo de tempo, é dado o diagnóstico, infelizmente, da morte por câncer na medula. E, infelizmente, esse drama é enfrentado pela sua família, mulher e filhos. Ela participa de alguns fóruns conosco, dando o seu relato, e realmente é muito triste para todos nós, Imaginem só todos vocês, para a família que passa por esse trauma, de perder o seu ente querido. E um jovem trabalhador, pai de família, com menos de 40 anos, contaminado, infelizmente, perde a vida. E agora, essa semana, o Sindicato do Litoral Paulista recebe uma informação da morte de um trabalhador
por contaminação também. As investigações começaram agora através também do sindicato. O sindicato recebe a informação da família e começa uma investigação para pegar todo o seu histórico, que a empresa tem, né, o nosso histórico de exames, os nossos exames periódicos, e aí vai fazer todo um levantamento para ver se é a mesma causa que levou à morte do companheiro Capra ou não. A RPBC, ela tem essa característica de uma maior exposição, porque lá ela, nós dizemos no sistema, fabrica benzeno, né? Ela retira o hidrocarboneto benzeno na sua pureza, digamos assim. As outras têm dentro da corrente da gasolina, mas na RPBC tem um departamento, tem uma planta que praticamente separa esse produto na sua pureza. Então a contaminação dos trabalhadores passa a ser, né, muito maior nesse ambiente. Então, como o Tourinho falou, que é especialista no assunto, médico sanitário, então essa exposição sendo maior, nós trabalhadores temos que exigir das empresas que elas cumpram aquilo que diz a legislação ao pé da letra, porque pela Comissão Nacional Permanente do Benzeno, nós fazemos algumas visitas nas plantas. E essa planta da Petrobras, que é a RPBC, a gente lutava há anos para que a gente fizesse uma visita lá nessa planta e conseguimos fazer uma visita esse ano. Então, várias melhorias foram feitas, né, especificamente devido à visita, mas contaminações de trabalhadores e do meio ambiente, isso já tinha ocorrido, infelizmente, levando o trabalhador à morte. Mas cabe a nós, trabalhadores, fazer essas inspeções e fazer essas solicitações. Já fizemos visitas em plataformas, né? Fizemos visita na área de siderurgia, inclusive a de Ouro Branco, que teve um problema agora há pouco tempo lá. Nós também fizemos uma visita lá em conjunto com o sindicato dos metalúrgicos, lá de Ouro Branco. Algumas orientações passadas pelo sindicato foram atendidas, tá? Melhorando, assim, o ambiente de trabalho. Então, todo o espaço ao qual nós, trabalhadores, tenhamos a oportunidade de ocupar, vamos ocupar esse espaço e lutar pela saúde de todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão nesses locais e que a gente sabe que tem uma contaminação muito grande. Agora, no estado de São Paulo, nós estamos com uma primeira reunião marcada após quase 4 anos da nossa comissão estadual, né, Biru? Que a gente tinha algumas reuniões, alguns debates, algumas visitas aqui no estado de São Paulo, organizada pela Comissão Estadual do Benzeno, e infelizmente estava parada. Agora já saiu o protocolo, né, já está no diário oficial, e nós estamos com uma reunião marcada para dia 16 dos coordenadores, para a gente estar estabelecendo, Biru, o calendário, e vamos novamente retomar todo aquele trabalho que a gente tinha das visitas aqui nas plantas em busca dessa melhoria. Então, mais uma vez, a todos vocês que tenham essa oportunidade de participar nesses fóruns, vamos participar e buscar defender uma melhor saúde para todos nós trabalhadores. Um abraço a todos e a todas, muito obrigado. Muito obrigado, Auzélio. Então, vou passar para o nosso outro Raimundo Nonato, do Sindicato dos Frentistas de Campinas, aqui a palavra. Vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Hoje realmente é uma data importante, né? O Dia Nacional de Luta contra a exposição a esse grande mal, esse grande vilão aí chamado benzeno, que infelizmente tem danificado a saúde de muitos trabalhadores e levando alguns infelizmente a óbito.
Queremos agradecer, né, e parabenizar nosso grande vereador, Pedro Tourinho, por ter se empenhado nessa causa, ter se dedicado, ter realmente vestido a camisa e abraçado essa luta. E ele já tem um histórico de uma pessoa que luta pela saúde do trabalhador, né? Também o deputado estadual Marco Martins também, que também se empenhou muito, fez tudo o que pôde, né? Mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu com esse maldito veto do governador. E ele também já tem um histórico aí de lutar contra alguns componentes, algumas coisas que prejudicam a saúde, né, do trabalhador, como a questão do amianto, não é isso, Pedro? Exatamente. Então, nós... Também, né? Isso. Uhum. Então, ele já tem esse histórico também, o deputado Marco Martins. E quero dizer que isso é muito importante, né? É bom quando alguém está lá, talvez manuseando algo que não sabe o mal que lhe causa, não sabe para que serve. Aliás, nem é visto, é invisível. Isso é que é o pior. E trabalha para o mal de forma silenciosa, né? Que é o tal do benzeno. E isso já vem se arrastando, aí, essa luta aí há muitos anos, né? Vou fazer uma pequena correção aí, porque houve essa luta aqui contra o benzeno, isso vem de mais longa data ainda do que se imagina, né? Isso começou nos anos 90 aqui no Sereste, aqui no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, na avenida aqui, na Prefeito Faria Lima. Porque quando começou, na verdade, as primeiras reuniões, quem participava na época era o secretário-geral do sindicato, que era na época, que hoje depois saiu, né? Aí depois eu passei a acompanhar, né? Eu passei a acompanhar, e como teve uma época que nós tínhamos um número muito grande de mesas redondas no Ministério do Trabalho, tinha dia que tinha 5 mesas redondas, 3 de manhã, 2 da tarde. Aí começou a participar eu e o companheiro Manuel, né? Aí chegou uma época que eu não pude mais acompanhar por esse motivo. Aí o Manuel deu continuidade. Depois o Manuel saiu, né? Ele prestou concurso para as empresas brasileiras de Correios e Telégrafos, passou, foi trabalhar nos Correios. Aí nosso companheiro Biro deu sequência, né? Deu continuidade aí e está onde está hoje aí, né? Essa batalha, essa luta contra esse grande mal, essa coisa que vem assolando de forma, como já disse, silenciosa, a saúde dos trabalhadores, das trabalhadoras, né? Então, e que essa luta não vai parar, não vai continuar. Não é porque o governador vetou o projeto, né, que vai parar jamais. E, como o Biro falou, quero só reforçar aqui, convidar a todos para estarem na nossa sede aqui na Rua Regente Feijó, 95, na próxima terça-feira, não é isso, Biro? Dia 10, onde estaremos aí, temos uma grande palestra, né? Temos pessoas importantes lá, e que vamos estar aí falando sobre esse assunto, sobre esse tema de grande relevância para a sociedade, para os trabalhadores e para a sociedade como um todo, né? Que nós carregamos, né, como o Biro falou, são um grupo de pequenas empresas químicas espalhadas pelas cidades, pelas áreas urbanas e rurais, e sem contar que cada um que dirige, ele está carregando consigo uma bomba, né, um tanque cheio de combustível, com esse composto, com esse maldito benzeno. Então, isso é uma coisa que vem danificando a saúde de muitas pessoas, infelizmente, tirando vidas, né? Isso é que é o pior. Então, eu quero, desde já, agradecer, né,
também a presença dos nossos funcionários e diretores aqui, que todos presentes, né? Quero agradecer a presença dos companheiros, dos demais sindicatos aí. E é muito difícil você ainda ter o que falar depois de uma fala maravilhosa do companheiro Biro, do nosso companheiro e do nosso vereador Pedro Tourinho, que abraçou essa luta, que vestiu essa camisa. Portanto, eu quero parar por aqui e agradecer mais uma vez a presença de todos e a oportunidade. Muito obrigado, Raimundo. E agora, então, para ir fechando aqui a mesa, eu passo a palavra para o Gerry de Oliveira, representando o Sindicato dos Minérios de Campinas. Campinas e região, né? Campinas e região. Boa tarde, companheiros e companheiras. Prazer estar aqui. Às vezes eu fico um morador de Campinas. Estava comentando com o Pedro Tourinho antes dessa audiência, né? Olhando um pouco o perfil do que a gente tinha na outra sala na sessão anterior, né? Campinas foi a referência política na discussão do marco regulatório do amianto. Campinas foi a referência política, inclusive no próprio regimento da Câmara dos Deputados, foi o exemplo de Campinas que fez valer no regimento da Câmara dos Deputados como é que você monta a comissão de CPI na Câmara dos Deputados, referência daqui de Campinas, na época do vereador Luciano Zica, que depois virou deputado federal. Petroleiro, inclusive. E aí agora Campinas, a gente vem na Câmara de Campinas, a gente vê Campinas sendo referência no projeto Alemanha 7 Brasil 1, a gente vê vereadores se posicionando de forma homofóbica em defesa de uma cura gay, projeto da escola da mordaça, né? Então, para você ver como é que a coisa está mudando do ponto de vista político, o que a Câmara de Vereadores de Campinas está acontecendo. Então, assim, o que eu queria colocar primeiro é o seguinte: legal fazer esse debate, Pedro, porque mostra que a resistência está aqui também. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que estar discutindo, né? Discutir o benzeno no mesmo dia em que o prefeito antidemocrático de Campinas propõe numa sessão extraordinária, sem ninguém ficar sabendo, sem o povo ficar sabendo, aumento de imposto. Esse debate, acho que é legal a gente... Esse simbolismo do Dia Nacional de Luta contra o Benzeno e essa votação de Câmara mostra a diferença que a gente tem e a disputa de classe que a gente tem aqui dentro. A outra questão que eu queria colocar mais objetivamente sobre a questão do benzeno, e passa por uma questão política e de classe também, é sobre o que está acontecendo com a nossa categoria das distribuidoras de gás de combustíveis, que é justamente a política neoliberal do governo Temer de privatizar duas empresas do setor de distribuição, que é a BR Distribuidora e a Liquigás. O que isso tem a ver com a discussão do benzeno? Simples. A liberalidade dos patrões em poder fazer o que quiser nessa área. Se você for pegar a rodovia Campinas-Paulínia, você vai ver o maior barril de pólvora e de benzeno do mundo, onde bilhões e bilhões de combustíveis estão ali armazenados e milhares de trabalhadores expostos ao benzeno. A maioria do pessoal fala assim: Gerry, mas isso aqui explodir, Paulínia vai para o sal. Mas não precisa explodir, é só o benzeno ali exposto já faz um estrago danado. Eu conheço um companheiro do posto Garcia, lá da Anhanguera, que ele está quase cego, trabalhando na bomba. O pessoal chega lá e fala assim: bom, põe mais um gásinho aqui, enche até a tampa. Aí o que acontece? O trabalhador é obrigado a ficar aqui, ó, ouvindo, né, até a hora que chega na tampa, e aí a vista do trabalhador está indo para o sal. Ele está inalando aquilo está na vista. E está cegando o companheiro, até proponho isso, os companheiros fazerem uma visita
para o companheiro Baixinho, que é frentista lá do Posto Garcia, e vocês vão ver a situação que está com esse companheiro. O que eu quero dizer abertamente para os companheiros sobre essa situação da gasolina, do gás, na nossa categoria? Se vocês acham que a gasolina sai da distribuidora e vai direto para o posto, está enganado. Tem um outro caminho que ele percorre, e Paulínia é reconhecida nacionalmente também como a capital nacional das empresas distribuidoras de gasolina fantasma, né, Bezerra? Vira e mexe a gente vê na televisão, olha, combustível adulterado aqui, combustível adulterado ali, tal pessoa é presa, né? E o que de porcaria química se coloca a mais, né, nesses caminhões, e o que isso representa para os trabalhadores frentistas lá na frente. E é incrível a gente analisar que uma cidade como Paulínia, né, onde 70% do combustível da região sul-sudeste é abastecida, não tem sequer uma agência da ANP. É interessante isso, né? Porque no projeto neoliberal de esfacelamento da distribuição de gás, de petróleo, enfim, você teria o que? As agências como um instrumento de fiscalização composto pela sociedade. E não é isso que a gente vê na ANP, a gente precisa discutir a ANP como o papel não só fiscalizador de mercado, mas o papel fiscalizador das relações de trabalho, né? E esse debate a gente precisa fazer. Nós não temos, onde já se viu, aquilo que eles falam de autorregulação, né? Autorregulação é o patrão dos postos de gasolina que fala o seguinte, na CBN você vê na grande mídia, sindicato dos postos de combustível, se tiver o selo do sindicato, pode abastecer. E de repente não é isso. De repente não é isso. Quando o patrão autorregula, companheiros, é sinal que tem exploração demais. E o papel deles é esse. É o neoliberalismo implementado, ou seja, você tira o papel do Estado de fiscalizar, o Estado de fazer a determinada política e entregar para o patrão. O patrão quer lucro. O patrão não está preocupado em nenhum momento com a saúde do trabalhador. Se o patrão tivesse preocupado com a saúde do trabalhador, você não veria, por exemplo, na grande mídia, empresário dizer que o trabalhador tem que trabalhar só meia hora tem que ter só meia hora de intervalo do almoço. É esse debate que está colocado, e já concluído, Pedro, que eu acho o seguinte, cara, o que mais mata é o benzeno, o que mais mata é a precarização, o que mais mata é a homofobia, o que mais mata nesse país é o sistema capitalista. E para nós temos que ser muito bem objetivo, porque nós fizemos aqui, viu, Pedro, para concluir, o simbolismo do dia 28 de abril, que foi a maior greve geral que nós tivemos em 1917, e 100 anos depois nós fizemos, talvez uma greve na mesma magnitude, onde quase 100 milhões de trabalhadores pararam, né, contra a retirada de direitos, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que de reforma não tem nada. Mas a gente só vai melhorar as condições de saúde do trabalhador, a gente só vai melhorar as condições econômicas e culturais do nosso povo quando nós entendemos que não será na base do sistema capitalista, né, não será no capitalismo que nós vamos acabar com todo esse tipo de barbárie. A nossa preocupação lá no Sindiminérios é justamente isso. Um caminhão de 30 mil litros de combustível faz um estrago, né, companheiros frentistas? Agora imagine um tanque com 10 milhões de litros de combustíveis, que é o menor tanque que a gente tem ali é aquele. Então imagine o estrago que faz aquilo. É preciso sim, aí uma discussão que a gente precisa fazer para concluir, Pedro, a gente discutir politicamente, coletivamente, Sindipetro, Sindiminérios, frentistas,
uma frente política contra o benzeno, contra a entrega do patrimônio, que é o controle da sociedade sobre a distribuição de combustíveis, que é contra a privatização da BR Distribuidora, a privatização da Liquigás, né? A gente criar uma frente política, né? Unificar nossas agendas em comum, para a gente entender o seguinte: nós só vamos salvar o trabalhador dos problemas de saúde em relação ao benzeno se a gente tiver o controle desse processo. E a entrega disso para o setor do capital privado é muito preocupante. Então, companheirada, estamos juntos nessa parada. Eu queria pedir, justificar aqui a não vinda do nosso companheiro João Malaquias, que é o presidente do nosso sindicato, porque nós estamos também em várias negociações. Nós fechamos a campanha salarial do gás agora, aí já vem das distribuidoras de gás, ou seja, os depósitos, que a gente precisa fazer a conversa com os companheiros dos frentistas, porque tem muito dono de posto engraçadinho querendo vender botijão de gás em posto de gasolina, que é proibido, né? Agora vem também a campanha salarial do gás, depois vem a campanha salarial do trabalhador, distribuidor de combustível retalhista, e depois as grandes empresas de distribuidora de gasolina. Então a gente está fazendo um seminário em Brasília para discutir todas essas ações, ainda mais agora, né, com essa reforma trabalhista. O que os patrões querem fazer é retirar direitos. E a precarização vai matar mais trabalhadores, isso que a gente não quer. Muito obrigado, cooperada. Muito obrigado, Gerry. Então, pessoal, quero agradecer todo mundo aqui da mesa. A gente mantém a mesa aqui e abre para quem quiser se colocar, fazer breves colocações. Peço que quem for falar se dirija aqui para o cantinho, né? Fala de 2, 3 minutinhos e se apresente, né? Tem alguém que quer se colocar? Boa tarde a todos, à mesa. Eu sou Antônio Vieira, estou aqui representando o deputado Marcos Martins. E com muito orgulho, a gente informa que o deputado foi convidado para essa audiência, viu, Pedro? A gente justificou o convite, que ele está hoje aqui na região de Bragança, fazendo um embate também, como o companheiro Gerry acabou de falar, contra as políticas do governador do estado de fazer... põe na cabeça que quer fazer alguma situação, não respeita ninguém, a questão das barragens lá. Então, a gente está travando essa batalha com os companheiros lá naquela região. E aí, simbolismo significa isso mesmo. Então, eu quero parabenizar o mandato do Pedro, os sindicatos aqui presentes, principalmente o Sindicato dos Frentistas, que é um parceiro também. E essa lei do benzeno, a Lei 247 de 2015, foi a primeira lei que foi registrada no ano 2015, né? Foi o primeiro projeto de lei que foi cravado na Assembleia. Foi um trabalho da parceria do Sindicato dos Frentistas de Campinas, Confederação, mais o mandato do Pedro Tourinho. Então, acho que política a gente faz dessa maneira, com parceria, com gente séria, levar um projeto para ser discutido no âmbito da Assembleia, ou no Senado, ou na Câmara Federal, ele tem que ser discutido com a população. E um projeto como esse, que se trata do benzeno, de um mal, que aí quando a gente estava na minha casa discutindo essa questão do benzeno, a minha filha deu uma lição para mim, que acabou vocês não falando aqui. Isso aqui que a gente está fazendo aqui hoje é uma aula para a gente saber do que se trata. Realmente, a gente carrega uma bomba no nosso veículo, quando a gente chega no posto de gasolina, sente aquele cheiro gostoso, e minha filha falou, pai, e minha filha é técnica na área de química, né? Ele é tão traidor que ele pertence à cadeia dos gases aromáticos. Então, ele é traidor, porque quem não gosta daquele cheirinho da gasolina, né? Então, ele atrai você para matar depois, né? Então, isso que fica essa mensagem para vocês aqui. Então, parabéns aí que esse debate aí. Queria dizer assim mais uma vez, simbolismo significa isso. Enquanto que nós estamos discutindo uma situação que é um gás que mata, né? O deputado ontem na Assembleia chamou os parceiros, né? Chamou os deputados para discutir a derrubada do veto, porque é impossível uma situação como essa
de uma lei que ela não vai causar investimentos, que a gente foi informado aqui pelo Sindicato dos Frentistas, que mais de 90% dos pós-gasolinas do Brasil já tem a bomba automática, então não vai influenciar no custo para investimento dos pós-gasolinas, e mesmo assim o governador, que é um médico, vetou essa lei. Então, gente, de qualquer forma, é uma irresponsabilidade de um governador que não quer discutir essa situação. Aqui ao lado, discutindo aumento, né? Fiquei assim indignado, saí da sala, porque o vereador compara o IPTU do Cambuí com o IPTU do Satélite Íris, concorda que o Satélite Íris não é igual ao Cambuí, mas ele apoia o aumento dos impostos. Então, isso é uma burrice, uma cambada que está aqui discutindo só a questão do que o prefeito manda, um projeto traidor que é mandado da noite para o dia, para calar da noite, para ninguém discutir, e tem um bando de vereadores que vai atrás votando nos projetos como esse. Então, sigamos na luta e continuamos aí nessa batalha aí. Parabéns para todos vocês aí. Boa tarde a todos e todas, aqueles que nos assistem também. Agradecer aí o vereador Pedro Tourinho. Meu nome é Gustavo Marçaioli, sou trabalhador da refinaria de Paulínia, mecânico de manutenção, e atualmente estou indo junto aí na composição do Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo. Falar que agradecer os companheiros que bem nos representaram aí na mesa, acho que fizeram boas exposições, e falar, hoje a gente fez lá a nossa ação, distribuímos, né, os nossos panfletos lá sobre o benzeno na refinaria e demos informes nos ônibus, né, lembrando aí para todos os trabalhadores, né, que a CIPA e os sindicatos são sempre os melhores canais para estar levando as denúncias, pedindo esclarecimentos, pautando as melhorias que são necessárias. Isso é algo que a gente precisa fortalecer nesse momento onde a gente tem ataques aos direitos trabalhistas. Cada vez mais os trabalhadores vão ter que fazer uso das suas entidades, né, como a CIPA, né, que tem os grupos de trabalho em exposição ao benzeno, os sindicatos, para estar fazendo essas denúncias e estar conseguindo melhorar seu ambiente de trabalho. A gente também notou, assim, os trabalhadores ficaram muito felizes da gente, quando você entrava no ônibus para falar e lembrar dessa pauta, né, lembramos aí sobre esses grupos de trabalho que nossas entidades têm aí junto às comissões tripartites para melhorar, né, os nossos ambientes de trabalho, aprimorar as leis, né, e lembramos também de todo mundo lá, quando for abastecer seu carro, não deixa passar do automático. E o pessoal, né, fala, pô, realmente, né, lembrando que, né, muitas vezes os frentistas não, como o próprio Biro falou, nem conhecem muitas vezes, né, a gente como está num ambiente em que os trabalhadores ficam por muito tempo, né, tem toda uma relação, a gente tem um conhecimento. Muitas vezes a gente sabe que a rotatividade, muitas vezes nos postos de combustível, é muito grande. Então, até a comprovação do nexo causal quando adquire uma doença é mais difícil de ser feita, né? Então, é muito importante a gente estar lembrando. Agora, eu queria fazer, né, um último comentário aqui, né, que acho que uma coisa é essa parte individual que cada um de nós tem que fazer, lembrar, né, vamos dizer assim, de criar uma cultura realmente de se solidarizar com o outro trabalhador que está ali na bomba do posto, aquele que está trabalhando dentro da refinaria, está trabalhando no transporte, então de como a gente coletivamente se protege melhor. E a outra questão é a luta política que a gente tem que fazer, porque de nada adianta a gente ter uma série de avanços, né, tecnológicos e tal, e aí quando a gente vê, por exemplo, na contra-reforma trabalhista, justamente os mesmos deputados que na hora de votar o impeachment falavam pela família, pelos bons costumes, aqueles que defendiam a família, não tem vergonha de voltar uma contra-reforma trabalhista, onde ele coloca explicitamente que uma trabalhadora que estiver grávida vai ser obrigada a trabalhar em lugar insalubre. Hoje na refinaria, né, e acredito que nos outros locais de trabalho sejam assim, uma companheira que está grávida, ela é afastada daquela atividade direta, né, de ir para a área, coletar a amostra, e vai para uma função onde ela fica num ambiente um pouco mais protegido para proteger, né, o seu filho. E hoje a lei que está colocada, que foi votada lá pela Câmara, né, que foi aprovada e sancionada pelo golpista Michel Temer, fala que um trabalhador vai ser obrigado, uma mulher, ou seja, aqueles que defendiam a família, não tem a vergonha da cara de expor uma mulher grávida ao ambiente insalubre. Então isso é algo, né, que a gente vai ter que lutar e vai ter que cuidar, né? A gente não pode de forma nenhuma aceitar isso. E a gente agora vai entrar, né, todo mundo entrando nas suas campanhas salariais, entrando num novo momento de enfrentamento, onde as empresas vão pautar o retrocesso e vão tentar impedir tudo aquilo que a gente tem de avanço e vão fazer a gente retroceder se a gente não se organizar. Então, acho que é algo que é muito importante a gente estar expondo e vamos continuar na luta e obrigado a todos aí.
Oi? Claro, claro. Só alguém mais quer se colocar, não? Não? Ok, vamos lá então. A gente vai devolver aqui para a mesa e já vai caminhando para encerrar então. Pessoal, eu gostaria de fazer um pequeno e importante lembrete aqui. Quando foi falado da questão do projeto, né, vetado pelo governador, eu só queria lembrar uma coisa. Se eu não salvo engano, em 1997, se eu não estou enganado, nós tínhamos um projeto de lei na Assembleia Legislativa de São Paulo, que foi aprovada, esse projeto foi aprovado, onde proibia a instalação de bombas automáticas, ou seja, de autosserviço, né, de self-service, no estado de São Paulo. Esse projeto foi aprovado e foi vetado na época pelo então governador Mário Covas. Mas, felizmente, esse projeto depois, quando voltou para a Assembleia, para ser apreciado o veto do governador, esse veto foi derrubado por unanimidade e foi aprovada então a lei e passou a vigorar. Então, quem sabe, e essa história não pode se repetir agora também, né? Vamos esperar, vamos aguardar, vamos acreditar que talvez possa isso acontecer também, só para lembrar isso aí. Obrigado. Bom, companheiros e companheiras, eu só queria aqui fazer as considerações finais, dizer que nossos sindicatos a nível estadual está em Brasília num seminário sobre a reforma trabalhista, né? A gente não estamos aqui em peso porque nós estamos em Brasília. Eu cheguei de Brasília ontem, não era para ter vindo hoje, eu vim por causa desse debate, né? E todos os sindicatos, não só o nosso, também tem sindicato dos minérios lá, né? E várias entidades sindicais debatendo a questão da reforma trabalhista, né? Com juízes, promotores, advogados, enfim, né? Para que caminho, que rumo que nós vamos tomar só a partir do dia 15 de novembro que vigora essa lei, né? E eu queria dizer o seguinte, é interessante, né? Eu estava viajando e comecei a pensar, né? Comecei a pensar e verificar o seguinte, você vê que em Brasília é uma coisa muito interessante, eles já fazem a capital de Brasília em Brasília, que é para o trabalhador não ir, né? É exatamente para o trabalhador não ir lá e não participar das audiências públicas, né? Eu não consigo entender como é que você faz uma audiência pública numa Câmara Federal, no Senado, onde cabe só 20 pessoas. Quer dizer, um deputado que representa o seu estado faz uma audiência pública com 20 pessoas. Isso aí não é audiência pública, né? Isso aí é exatamente para que a população não participe e não debata sobre os seus problemas, né? E outra coisa, eu entendo que esses deputados estão totalmente por fora da realidade brasileira. Totalmente fora. Eu nunca vi na história do Brasil, né? Eu já viajei bastante, você ir no aeroporto, Pedro, ontem cheguei no aeroporto e várias pessoas, né, que não são de partido político nenhum, falando e criticando a forma de como é que esses caras fazem, entendeu? Quer dizer, o povo está indo num caminho, o Congresso está indo em outro caminho à contramão, né? Se você reivindica para o bem da população, eles falam que nós somos comunistas. Quer dizer, nem comunista eles sabem o que é. Né? Se você reivindica num bairro um asfalto, reivindica melhorias, reivindica saúde, eles falam, não, que esses caras são tudo vermelhos, são tudo comunistas, não é isso? Quer dizer, nem isso eles sabem o que querem. É impressionante. Né? Aí vem, como o menino falou aqui, né, para defender aumentos de impostos, aí são craque no negócio. Interessante que esses aumentos, quando perde, eu queria aqui estar chegando o vereador de Santa Bárbara do Oeste, que é frentista, foi eleito em Santa Bárbara, né, a gente costuma de falar
chama ele de Batoré. Ele é vereador de Santa Bárbara, ele e o assessor dele, né? A gente fala que porque ele é de posto de gasolina, a gente tem essa liberdade de falar, entendeu? E foi diretor do nosso sindicato. Ok? Bem-vindo, seja bem-vindo, companheiro. Então, quer dizer, esse pessoal está totalmente por fora da realidade. Na realidade. Interessante que eles aprovam os aumentos, quando eles saem da Câmara, eles vão criticar o aumento. Olha a contramão da coisa, como é que é, né? Quer dizer, eles são eleitos, aprovam os aumentos e quando sai, critica aumento. Eu nunca vi isso, né? Então, eu queria falar o seguinte, né? A questão com relação ao tema que nós estávamos colocando sobre o benzeno, né? A nossa luta é uma luta grande, né? Eu acredito que só vence aquele que luta. Quem não luta, não vence, né? Só vence aquele que luta. E é importante a gente lutar não só contra a questão do benzeno. Nós temos outros produtos aromáticos na gasolina que faz mal à saúde. As contaminações em postos de combustível sobre a questão do meio ambiente é enorme. Basta ver remediações de áreas contaminadas que tem por causa do vazamento de combustível. Né, por causa de vazamento de combustível. Você imagina na estrada esses postos de gasolina que tem poços artesianos, que o pessoal toma água desses poços artesianos que não são nem fiscalizados, né, e o vazamento de combustível que vai para o lençol freático. Né? Eu só queria dizer uma coisa, ou nós cuidamos do nosso planeta enquanto nós podemos, ou esses caras comecem a entender que para você ter, né, a pátria precisa-se dos seres humanos, ou eles nunca vão conseguir entender e nunca vão levar nós para um país melhor, para um país fraterno, que todos nós possamos viver tranquilo, com harmonia e com dignidade. Obrigado. Muito obrigado, Biro. Quero agradecer aqui a presença do Edivaldo Meira, que é vereador lá em Santa Bárbara do Oeste. Né? Passar a palavra aqui para os companheiros que querem fazer as considerações finais, para a gente já ir concluindo. Companheiros e companheiras, o debate da saúde do trabalhador, o debate da defesa do patrimônio do povo brasileiro, que é a Petrobras, que movimenta 22% do PIB, que está sendo entregue aí por esse governo golpista, fantoche. Todo esse processo que a gente está vivenciando hoje, ele tem um instrumento importante para que ele aconteça, chamado veículos de comunicação de massa. Né? Todo esse debate que a gente está fazendo aqui, vocês nunca vão ver na mídia. Porque a mídia tem o interesse político de matar o trabalhador. Porque as 6 famílias que dominam a comunicação no Brasil fazem parte da elite desse país. O que eu quero dizer sobre isso, gente? Por quê? Porque nós temos o debate da comunicação também a ser feito. E nós precisamos ocupar esse espaço. Eu queria aproveitar aqui, não é fazer propaganda, porque eu sou comunicador popular também. Nós temos na Vila Boa Vista uma rádio comunitária, chamada Noroeste FM. E amanhã esse debate do benzeno vai estar em debate no programa Visão Petroleira, que é feito pelos petroleiros, para fazer esse debate por inteiro. E no sábado a gente vai fazer um outro debate, também muito mais importante, que é o legado da ditadura militar no Brasil. Qual o legado dessa ditadura militar que está acontecendo no país? Né, que aconteceu no país, e o que ele representa, por exemplo, na política de direitos humanos, na questão da corrupção, na questão da luta dos trabalhadores. E aí que eu quero dizer para os companheiros e companheiras, eu acho que o momento está propício para uma coisa muito importante,
que é a resistência. Os companheiros colocaram lá 50 mil pessoas no Rio de Janeiro contra o desmonte do sistema Eletrobras, enfim, o sistema energético, né? Fizemos uma greve geral de 100 milhões de pessoas nesse país. A única alternativa que nós temos para nos tornarmos humanos é lutando. E lutar vale a pena. Muito obrigado, companheirada. Obrigado, Pedro. Estamos na luta. E, como eu sempre digo, para sair dessa crise, só o socialismo. E o socialismo é a única alternativa que a gente tem para nos tornarmos humanos. Obrigado. Obrigado, Gerry. Auzélio, vamos lá? Rapidinho aqui, só para a gente finalizar. Agora, dia 3, nós fizemos um ato em defesa da Petrobras. Teve o ato nacional no Rio, mas nas bases nós fizemos o ato em defesa da Petrobras. Então vejam só vocês. A Petrobras, ela resiste desde antes da sua criação. Imaginem só, na luta do petróleo é nosso, que se deu até quando Getúlio assina a lei 2003, e há 64 anos, tem aqui alguns cabeça branca que já deram boa parte da sua vida à Petrobras, hoje estão aposentados, e há 64 anos a gente luta para manter essa empresa como mola propulsora da nossa economia. A sanha do capital é de ver esse patrimônio nosso e agora detentora da maior jazida de petróleo já descoberta nos últimos 30 anos. Então, se aqui estamos discutindo originalmente a saúde do trabalhador, que é o que nos trouxe aqui, mas vale a pena lembrar da importância de uma grande empresa, né, e que a cadeia do petróleo em si, ela gera mais de 2 milhões de empregos. E é tudo isso que está exposto. Mas a gente tem que resistir, como o companheiro aqui falou, e eu gostaria de fechar aqui com uma frase do conterrâneo paraibano Ariano Suassuna, que o otimista é um tolo, o pessimista um chato, mas prefiro ser um realista esperançoso. Grande Ariano Suassuna. Um abraço a todos. Muito obrigado, Auzélio. Acho que acho que a gente pôde aqui ligar com bastante clareza aí o tanto que essa luta do benzeno está conectada nas outras lutas que a gente tem feito, de resistência e enfrentamento às etapas desse golpe, né? Agora a gente tem, a partir de novembro, a reforma trabalhista, que vai ser uma verdadeira máquina moedora de direitos, entrando em vigor. Então, acho que quem tem clareza de que lado está nas lutas tem que estar junto, tem que estar organizado, né? Tem que estar coeso. E nós temos que ter aí muita clareza na nossa obrigação de construir mesmo uma agenda unitária de lutas, de enfrentamentos, porque, sem dúvida alguma, se abre aí para nós um período muito difícil, de muita precarização, retirada de direitos, no qual questões como a saúde do trabalhador certamente vão ser, em diversos momentos, colocadas de lado, né? Trazidas como elementos de uma era que foi derrotada, uma era que passou, e nós não podemos deixar isso acontecer sob hipótese alguma, né? Fica cada vez mais claro que esse golpe é um golpe extremamente articulado, inclemente, né? E ainda tem várias etapas para sua conclusão, e a gente espera conseguir enfrentar e derrotar pelo menos algumas dessas etapas, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que também está aí na ordem do dia para esses setores. Quero agradecer muito, né, à Federação dos Frentistas, o Sindicato dos Frentistas de Campinas e região, o Sindicato dos Petroleiros, a FUP, né, e o Sindicato dos Minérios de Campinas e região, e os vários outros parceiros e parceiras que, junto conosco, o deputado Marcos Martins, integram essa luta para enfrentar a questão da exposição ao benzeno, e que a gente aproveita para que se torne uma luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras aí nas nossas várias frentes de enfrentamento. Muito obrigado a todos e a todas, e é isso.
TV Câmara, Campinas.